Quer ter um planejamento de treino completo e organizado para você fazer aí na sua casa? Então acesse lojaexerciciosemcasa.com. E se quiser comprar roupas de ginástica de qualidade com preço baixo, conheçam o site da kaizen.com.br. Fala aí, galera que acompanha o canal Exercícios em Casa. Gostaria de cumprimentar o pessoal que acompanha o canal Nutri Bruxa, da Priscila de Ciero. Eu sou personal trainer, formado em educação física, e a Priscila, formada em nutrição, especializada em nutrição esportiva e funcional, certo? Hoje a gente vai falar sobre dieta vegetariana. Dieta vegetariana. Muita gente pediu, né? Muita gente, tem muito comentário, porque não só quem é vegetariano, mas às vezes, por exemplo, quem tá cansado de comer filé de frango, carne, clara de ovo e tudo mais e tal, a gente vai mostrar que tem outras alternativas, tem outros tipos de alimentos que são ricos em proteínas também. Sim. Né, Pri? Então é com você. Solta a vinheta. Uou! Bom, vamos começar. Primeiro, vocês têm que saber que tem diversos tipos de dieta vegetariana, tá? Mais comum é a ovo-lacto vegetariana, que são aquelas pessoas que não comem carnes, mas consomem ovos, leite e derivados de leite. Então ainda tem alguma proteína animal. E tem os veganos, que é o grupo que realmente não come absolutamente nada de origem animal, nem mel. E se preocupam bastante assim com ecologia, com ecossistema, não usam bolsas com couro, por exemplo, né? Nada que é testado em animal, são pessoas extremamente conscientes e super antenadas assim. Eu tenho vários clientes ovo-lacto vegetarianos e veganos. Também tem um e-book lá no site só com receitinhas veganas para vocês poderem baixar e testar em casa, né? E será que realmente essas pessoas que não comem carnes têm uma deficiência em relação a ganho de massa muscular e perda de gordura? O que os trabalhos mostram que em relação à performance aeróbia não tem diferença, tá? Em quem come carne, que nós vamos chamar aqui de onívoros, e de pessoas vegetarianas. Então a performance é similar. Em relação a ganho de força, treino de potência, os trabalhos são muito escassos, tá? Mas os poucos que tem em humanos mostram que as diferenças não são muito significativas não. Então parece que esse efeito é similar. A American Dietetic Association, né, que é o ADA, e o American College of Sports Medicine tem isso postado, então tem trabalhos científicos para você seguir, baixar, ler, a gente pode até botar o link aqui. E eles dizem o seguinte, que se a sua dieta vegetariana ela for bem planejada, bem orientada, com o controle de calorias certinho, com a quantidade de proteína que você alcance ao longo do dia, você não vai ter problema absolutamente algum. Inclusive dietas vegetarianas têm sido associadas com menor risco de desenvolver diabetes, obesidade, hipertensão, né? Então realmente tem muitos benefícios. Mas se você come carne, por exemplo, não queira de repente parar de comer carne só por conta desses benefícios, tá? Até porque é importante você fazer uma transição acompanhado de um profissional nutricionista. Assim como as dietas de pessoas que comem carne, quem não come carne, seja ovo-lactos, vegetarianos ou os veganos, eles também podem ter problemas como deficiências nutricionais, assim. A mais comum é a anemia por deficiência de B12. Então não existe só anemia por deficiência de ferro. A de B12 ela é chamada anemia macrocítica, né? Por quê? A B12 ela é encontrada em carnes, em alimentos de origem animal, principalmente a carne vermelha. Então, quem não come, a tendência é ter esses níveis de B12 um pouco mais baixos, né? Isso você consegue ver através de exame, que chama B12 sérica, e a gente vê como é que tá isso no teu sangue. Se precisar de uma suplementação, muito bem, é muito fácil. Outro problema, a vitamina D, geralmente é um pouco mais baixo em vegetarianos, né? Porque também não comem ovos, peixes, né? Que são boas fontes de vitamina D também. Mas nós temos a vitamina D que a gente consegue absorver pelo raio solar também. Tem exame para isso, para a gente detectar
como que tá o status de vitamina D no teu corpo. E o ferro, tá? O que eu vejo na minha prática clínica é que mesmo pessoas que comem carne vermelha, principalmente mulheres, muitas vezes elas também vêm com anemia sim, né? Porque a gente tem a questão da desbiose, de absorção de nutrientes, o quanto que está consumindo, que tipo de atividade que faz, se a mulher tem um volume menstrual muito grande, né? Mas os trabalhos mostram que os vegetarianos têm uma tendência maior a ter problema com anemia ferropriva, que é aquela por deficiência de ferro. Eu já acho que tá mais ou menos igual aí, né? Então, o que todo mundo sabe? Que os alimentos de origem animal, leite, derivados de leite como iogurte, queijo, ovos, carne vermelha, carne branca, são alimentos riquíssimos em proteína, riquíssimos porque contém todos os aminoácidos essenciais. Então, tem uma alta biodisponibilidade aí desses aminoácidos que vão para tua musculatura, vão reparar, é importante para a imunidade, cabelo, unha, para um monte de coisa. Mas tem alguns alimentos de origem vegetal também que eles são riquíssimos em proteína. O único alimento de origem vegetal que tem todos os aminoácidos essenciais é a soja, tá? Então a soja sim, então soja e os subprodutos da soja, como tofu, tempê, natô. Geralmente os orientais consomem bastante, né? Eles também têm todos os aminoácidos essenciais, então eles se equiparam às proteínas de origem animal, tá? Lembrando que a soja não é para todo mundo, tem pessoas que têm processo alérgico com a soja, não conseguem consumir, tem a questão dos transgênicos hoje, né, que é muito comum, então tem muita coisa que a gente tem que ponderar e colocar na balança se realmente vale a pena essa troca, digamos assim, das carnes pela soja, o que é muito comum no vegetariano. Eu vou parar de comer carne, mas eu vou me entupir de soja. Nem sempre pode ser uma boa alternativa. Agora, outros alimentos de origem vegetal são ricos em proteína sim, mas não contêm todos os aminoácidos essenciais que são facilmente absorvidos pelo seu corpo. Por isso que numa dieta vegetariana nós temos que trabalhar com combinações de alimentos. Então geralmente a gente entra com bastante legumes crus, cozidos, sementes, né? Os germinados também, que é bem interessante, né? Os carboidratos, né? Então os cereais, quinoa é um excelente alimento, considerado um dos melhores alimentos do mundo, altíssimo teor de proteína, tem vitaminas, tem ômegas, tem minerais, dá para consumir quinoa em grão, quinoa em flocos, que você pode colocar na salada de fruta, tem a farinha de quinoa que você pode preparar um pão na sua casa, uma torta, né? E as leguminosas, lentilha, feijão, grão de bico, o próprio hummus, que é feito com grão de bico, aquela pasta de tahine, que é riquíssimo em cálcio, que a gente falou no outro vídeo também do leite, né? Então, combinando esses alimentos sempre em refeições, você vai ter um suporte de proteína muito maior. Um exemplo clássico e que o brasileiro tem muita vantagem é o prato arroz com feijão. Principalmente se for o integral, né? Porque claro que ele vai ter mais nutrientes, mais fibra, né? Então você combina um arroz integral com o feijão. O que falta de aminoácido em que a gente chama de aminoácido limitante, não tem tanta quantidade assim, você consegue no feijão. Então eles acabam se completando, como se fosse aquelas pecinhas de Lego, sabe? Que você encaixa, então fica um prato extremamente proteico. Então você pode combinar o arroz com feijão e ser super nutritivo. Você pode consumir a quinoa, por exemplo, com lentilha, que fica muito bom, fazer um prato com isso. Dá para fazer muitos pratos, tem muitas alternativas gostosas, tem que cozinhar, tem que se virar, porque também é comum as pessoas que acabam fazendo uma transição para uma dieta vegetariana, muitas vezes engorda, porque acabam consumindo só carboidrato e muita besteira. Não tem carne, mas come batata frita, come hambúrguer vegetariano frito, come um monte de doce, mesmo que seja doce vegano, mas assim, o que vai adiantar? Né? Então, às vezes não está colocando mais alimentos nutritivos na dieta, só não come carnes, ovos e leite, mas se entope de um monte de alimento que só tem caloria, assim, vazia e muito carbo. E muita gente acaba engordando, tá? Então, muito cuidado se você opta por uma dieta vegetariana para perder peso. Você pode errar muito feio aí. E será que dá para ganhar massa muscular com uma dieta vegetariana? Sim, dá sim. Para uma dieta
para ganho de massa, a gente sempre tem que pensar também no valor calórico, né? Você tem que comer muito mais do que você gasta, até para você poder fazer essa hipertrofia, né? O ganho de massa muscular. Então, uma dieta vegetariana, seja ela ovo-lacto ou vegana, as pessoas que querem ganhar massa, elas comem muito. Inclusive, eu tive no Mr. Olympia de 2014 e eu tive contato com muita suplementação vegana. E atletas veganos também, e que são fortes, são tonificados e fazem crossfit, jogam basquete. E foi o que eu perguntei para eles assim: poxa, qual que é a base da alimentação de vocês? Assim, eles falaram: olha, é bem diversificado, nós usamos proteínas vegetais também em pó para dar uma enriquecida na dieta. Nós temos proteínas de arroz, proteína de ervilha, tem no Brasil já o blend. Lá nos Estados Unidos tem a proteína chamada hemp protein, que é a proteína do cânhamo. No Brasil é proibido, mas é uma excelente fonte de proteína, tem bastante ômega 3, é muito legal. E eles falaram: a gente come muito. Então, isso que é interessante. Então, a dieta vegetariana, para hipertrofia, a pessoa vai comer muito. Então, sempre pensando na combinação entre cereais, em leguminosas, muitos legumes, né? A questão dos grãos, frutas, verduras, uma dieta bem colorida, bem variada, trabalhar com coco também, que é muito legal, coco, leite de coco. Enfim, tudo que não tenha a proteína animal dá para colocar numa dieta e dá para ter resultado sim. E claro, lembrando a base da hipertrofia: dieta, que a gente falou, descanso, tem que ter uma boa recuperação, e o estímulo. Então tem que ir treinar, não adianta só ficar sentado em casa comendo e ficar com preguiça de ir pra academia. Aí você só vai ganhar mesmo gordura. Bom, pessoal, então, como sempre, seguindo nossa metodologia, eu escutei tudo que a Pri falou, surgiram algumas dúvidas e a gente vai dar uma resumida. Vamos lá. Pri, a questão do arroz com feijão, que é uma excelente, como é que fala? Uma excelente combinação, sim, tem muitos aminoácidos. Mas a questão do feijão, o feijão muita gente tira da dieta pelo fato de inchar, né? O inchaço, a barriga fica inchada, tem os problemas de gases e tudo mais. Isso daí é uma coisa ruim, não é? E é muito frequente. E excelente pergunta sua. Vou te dar uma estrelinha complementando o outro vídeo. Você já ganhou 2, né? Caramba. Então eu vou te dar a terceira. Legal. Isso é muito legal porque dá pra gente minimizar esse efeito que o feijão causa, né? Porque ele tem uma substância que chama fitato, que está presente no grão. Quando ele está na lavoura crescendo, ele desenvolve isso como uma forma de proteção contra os bichinhos que vêm agredi-lo, né, na plantação. Só que esse fitato, quando você ingere, ele realmente provoca uma má digestão, um pouco de gases, fermenta. Mas para você diminuir, especialmente no feijão preto, que tem muito fitato, você tem que deixar os feijões de molho. Deixa o feijão de molho, você pode colocar o feijão inclusive com um pouquinho de iogurte na água, ou esse feijão com um pouquinho de limão, sempre uma base ácida, é melhor ainda, pelo menos por 6 horas. Se você mora no Nordeste, num local muito quente, você deixa esse feijão de molho em água dentro da geladeira. Como vai ficar muito tempo, às vezes de uma noite, né? Você pode acordar e ele tá azedo, tá? Porque se fizer muito calor, deixa na geladeira. Dia seguinte, escorre toda aquela água, lava e cozinha. O fitato, ele saiu muito nessa água do molho que você deixou de molho. Então isso é muito bom. E a curiosidade é, muitos clientes falam pra mim: eu evito comer na rua o feijão porque na rua eu com feijão me dá gases, em casa não me dá. Você joga e pergunta: por acaso você deixa de molho a sua esposa, a sua mãe? Deixa, eu vejo. E na rua, dificilmente eles vão deixar. O pessoal não tá nem aí, né? É mais complicado, né? Mas não tenham medo de comer feijão. Outra coisa que ajuda muito, Rafa, a eliminar esse problema de digestão é você usar uma folha de louro na cocção do feijão. O louro também ajuda. Isso, e às vezes amassar também um pouco o feijão. Se continuar, realmente o problema tá na questão da desbiose, tem que fazer um trabalho, como a gente falou, de reestruturação desse intestino, que não deve estar muito bom. Mas não tenham medo de comer feijão, lentilha. Só para lembrar, a desbiose a gente falou no vídeo passado, né? Isso. Sobre leite. Sobre o leite. Então eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, dos vídeos que a gente está gravando junto.
Outra dúvida, Pri, o que substitui o feijão? Alguma coisa rica? A lentilha, por exemplo? Lentilha, grão de bico, a ervilha são alimentos riquíssimos em proteína também. Deve fazer parte do cardápio dos vegetarianos e dos onívoros, né? Que a gente chama, são os não vegetarianos. Todo mundo poderia consumir os feijões, sim. Entendi. Então, lentilha... Lentilha, o grão de bico, eles ervilha. não dão o mesmo efeito do feijão. Eles têm bastante proteína, sim. Não, mas eu digo assim... A digestibilidade? A parte de... Isso. É melhor. É melhor, né? A lentilha, por exemplo, Legal. tem muitas pessoas que não têm efeito adverso, de sensação Entendi. de desconforto, e tem com feijão, principalmente o feijão preto. Legal. Né? Mas quem não tem problema com grãos, tem pessoas que não comem grãos porque faz a dieta paleo ou porque não gostam, né? Mas os feijões são, todas as leguminosas, são excelentes fontes de proteína. E a soja, vale lembrar que a soja também com ressalva, né? Bom, então, mais uma dúvida também é sobre aquela carne de soja. Tem uma carne sim. de soja, PTS? PTS, PTS, que é a carne de proteína soja. texturizada de soja. Isso. Qual que é a sua opinião sobre ela? Faz bem, faz mal? Olha, Rafa, nenhum cliente meu usa na dieta a proteína texturizada. E se vem comendo isso, eu também vou tirando da dieta. A gente faz o trabalho de desmame, porque tem clientes que comem isso como loucos e vem como uma substituição. Eu não como carne, mas eu como um substituto. Primeiro que você não pode dizer substituto, porque se for substituto é porque realmente a outra coisa era fundamental, seria essencial, e na verdade não é, né? Mas eles colocam como uma alternativa ao consumo de carnes por ser um alimento de alto valor biológico. Isso é o que eles dizem, é soja. Ok, eu falei pra vocês que a soja, o grão, tem alto valor biológico, tofu, miso, tempê. Mas essa PTS é um alimento que foi muito trabalhado pela indústria, tem altíssimo teor de substâncias que interferem na absorção de nutrientes, então vai fazer com que você se desvitalize muito mais, não vai te nutrir, vai te dar um monte de gases. É um alimento, nem chamo de alimento, é muito ruim mesmo. Aquilo ia ser jogado fora pela indústria e alguém teve a ideia de vender aquilo. Tanto que tem hambúrgueres mesmo, congelados, e muitos produtos que a gente come contendo carne e que tem a proteína de soja e a proteína texturizada de soja na receita, tem lá nos ingredientes, porque eles usam para dar liga, né? E é barato. Então fica barato você vender um hambúrguer com 70% de carne e 30% de um monte de porcaria, né? Então não é interessante não, Rafa, e as pessoas sentem muita diferença quando param de comer. Eu, como nutri, eu tenho essa prática. Tem profissionais que indicam, que acham interessante, que gostam. Eu realmente não gosto. Então, não indico. Desculpa te cortar, você não indica. Só para as pessoas que nunca ouviram falar, né? Aonde que a gente encontra esse tipo de carne de soja? Você disse que um hambúrguer, se você olha lá, um hambúrguer normal, você olha nos ingredientes, se tiver escrito carne de soja... Geralmente, Rafa, vem como proteína texturizada de soja. Entendi. Né? Se vier como proteína de soja, é uma outra parte, um processo anterior a esse, mas de qualquer forma você tem que levar em consideração que ali tem soja, provavelmente vai ser uma soja transgênica. Entendi. Tem muitas pessoas que têm um processo alérgico com soja e esquecem disso. A gente sempre fica no ovo, leite, amendoim, eu tenho alergia. A soja é um dos alimentos que mais dão alergia, tá? Entendi. Lembrando que quem tá com desbiose pode ter alergia e intolerância a muita coisa. Entendi. Bom, Pri, então eu tenho uma dúvida também. O brócolis, ele é o melhor legume porque tem para inserir na dieta? Porque eu já vi muita modinha de batata doce com brócolis também, né? Muita gente coloca brócolis. Mas tem alguma outra coisa? Tem diferença do brócolis para algum outro legume? Todos os legumes, eles têm alguma peculiaridade, né? Mas o brócolis, ele tem um fácil acesso, o preparo é mais fácil também. Você pode fazer no vapor, você pode fazer refogadinho com um pouquinho de óleo de coco, azeite, alho, né? E geralmente é o que as pessoas mais gostam em relação ao sabor, né? Mas todos os alimentos do grupo das crucíferas, que são esses que parecem uma flor, então brócolis, couve-flor, a couve-folha, a couvinha de Bruxelas, você já viu que é uma bolinha assim? Não. É do mesmo grupo, excelente para a saúde. Eles têm uma característica fundamental que todo mundo tem que saber: eles previnem câncer. Legal. Tá? Então é importante, tem muita fibra, então segura um pouco ali a fome, mas não acho que uma dieta só seja vegetariana, né?
no caso, só com batata doce e um tipo de legume e fica sempre aquela mesma coisa, sabe? Com 1, 2, 3 cores só, não é saudável. A dieta vegetariana ela tem que ser bem variada, bem colorida, bem fracionada, né? Então tem muita coisa interessante para fazer. Não pode esquecer de colocar alguma fonte boa de ômega 3, né? Geralmente ômega 3 a gente consegue com as castanhas, super importante, castanhas do Pará, nozes, amêndoas, a linhaça, chia. A gente não comentou, né? Na gravação a gente não falou sobre as nozes, né? Sim, excelente. Fontes de proteína e gordura. Exato. Importantíssimas na dieta. Você pode fazer também pastinha com elas, né? Como se fosse uma pasta de amendoim. O amendoim também, hoje está bem popular, né? A pasta de amendoim. A pasta de amendoim vende até em loja de suplemento já. Isso, você pode fazer na sua casa, você pode comprar pronto, desde que você leia o rótulo e veja que não tem nada além da própria semente, da própria castanha, nada de açúcar ou gordura vegetal hidrogenada ou óleo. Tudo isso deve fazer parte de um cardápio vegetariano bem elaborado e até de quem não come carne, porque quem come carne, né? Exato, por que não? Suplementação para vegetarianos. Tá. Tem suplementações, Rafa, que são para aquelas pessoas, os veganos, que não comem nada de origem animal. Você sabe que aquelas cápsulas, os invólucros que a gente toma medicação ou que toma suplemento, ali é um colágeno, o colágeno animal. Então, para quem é vegano, não dá para colocar na dieta. Por isso que para dietas veganas, suplementação para as pessoas que seguem a dieta vegana, nós fazemos em farmácia de manipulação e a gente solicita para o farmacêutico na receita que seja feito em cápsulas 100% veganas, né? Aqui no Brasil, né, já tem essa dificuldade. Nos Estados Unidos a gente já acha suplementação vegana específica para você ir lá e comprar sem precisar ter essa preocupação, vai estar escrito lá que ele é vegano. Mas no Brasil você vai conseguir em cápsula mesmo vegana, mandando fazer em farmácia de manipulação, tá? Agora para ovolacto, provavelmente ele pode não se importar de ter essa cápsula que é bovino, tá? É colágeno bovino. Agora, os pós, tem muitos pós de proteína também vegetarianos no Brasil. Tem proteína de arroz, proteína da ervilha e tem o blend de proteína de arroz com ervilha. Hoje já está mais fácil de encontrar, você pode comprar online em sites. Bem interessante, até para quem tem alguma alergia à proteína do leite de vaca, que a gente falou. Então fala, poxa, eu queria consumir um pouco mais de proteína na dieta, mas não quero consumir entupido de ovo, de carne, não posso tomar whey por alguma questão. Assim, não só eu, mas acho que muita gente não tem tanto conhecimento de como variar a alimentação, né? A gente fica muito no que a gente vê na internet. Batata doce, frango, omelete e acaba ficando sem opção. Então é sempre bom fazer um trabalho com uma nutricionista para ter mais opções, né? Ter uma variedade, aprender. Quem faz dieta aprende a se alimentar, né? Não é só um cardápio. Você sabe por que você está fazendo determinada coisa e você acaba tendo uma experiência legal. E é isso que é bacana, né? Esse aprendizado, essa reeducação alimentar que vale para a vida toda. Tá ok, então. Então, acho que falamos bastante. Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Provavelmente nós não vamos responder um a um a dúvida, mas vamos montar alguns artigos, algumas postagens. Vai estar lá no blog da Priscila Gessiero, no site da Priscila e no meu site também. Muitas informações vão estar na descrição do vídeo, então é só clicar em ver mais, vai ter uma descrição com vários links legais, estudos, o endereço do site. Se inscreva no canal da Pri, se inscreva no meu canal para não perder as atualizações, tá ok? Isso aí, muito legal, valeu! Um abraço e até o próximo vídeo. Qual será o próximo? Ixi, a gente não decidiu ainda. Não decidimos. Vocês vão decidir então. Coloca aqui no comentário, vocês querem saber mais sobre o quê? Sobre suplementação, sobre alguma parte da alimentação, pós-treino já foi. Eu poderia sugerir, agora vem na minha cabeça, o que comer antes de dormir. Isso, boa. Acho um negócio legal. Sim. Então aguardem. O que comer antes de dormir será o próximo vídeo. A menos que alguém peça muito outras coisas. Valeu? Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau.